Fala galera, nesse vídeo eu vou te passar 4 dicas de como você pode gerenciar conflitos. Conflitos são... o conflito é a alma de uma história. Sem conflito a gente não vai para frente. Por quê? Porque sem conflito a gente não precisa fazer força. Quando vem um conflito, que é algo que a gente não espera, a gente tem que crescer, a gente tem que saber o que fazer, amadurecer para lidar com aquele conflito. Tem vários tipos de conflitos. Desde o intrapessoal, você com você mesmo, esse é foda. Interpessoal, você com o outro. Na equipe onde você vive, no ecossistema onde você vive, com outras empresas, com o governo, com instituições regulatórias, com a natureza. Existe conflito de todos os níveis, só que todos eles acabam sempre na gente. A gente que sente alguma coisa e depois a gente age. Vamos falar do interpessoal e do intrapessoal. Deixa os outros, porque a gente está falando de relacionamento interpessoal aqui. O intrapessoal é aquela conversinha que você tem dentro de você. É aquelas historinhas que você conta para você mesmo e você transforma em verdade e com base nessa verdade você vai agir. Isso é perigoso, só que isso também é o que vai motivar a gente a fazer coisas legais. São crenças que impulsionam e crenças que levam a gente para baixo. Então, o conflito intrapessoal é quando a gente está num dilema. Quando a gente tem que escolher 2 coisas boas ou 2 coisas ruins. Quando a gente está naquela dúvida do que fazer. Desde olhar um cardápio, isso é um conflito, né? Você vai olhar o cardápio, quando eu vou em um restaurante japonês, cara, nossa, eu levo meia hora para escolher. Puta, eu quero uma coisa, mas quero a outra também. Uma pessoa aqui dentro falando com outra pessoa aqui dentro. Trazendo de novo o filme Divertidamente, é quando rola uma confusãozinha lá. E no final a gente acaba tomando uma decisão e prevalece um daqueles personagens que vocês devem conhecer do filme. E só lembrando, se inscreve no canal, acompanhe os vídeos que eu vou postar muito mais histórias para que você possa melhorar a sua vida, seja na empresa ou do ponto de vista pessoal. Você é uma pessoa só, ou deveria ser uma pessoa só, na empresa e fora da empresa, nos negócios ou fora dos negócios, com a família ou sem a família. Eu sou o Johnny Galvão e tenho 20 anos de experiência no mercado de apresentações e storytelling. Há mais ou menos 20 anos eu criei a primeira empresa de apresentações no Brasil, a Soap. 10 anos depois eu vendi, fui para Hollywood entender o que existia por trás de toda boa história. Eu sabia que dava para aprofundar, eu lia muitos livros de cinema, e é o protagonismo, é o conflito, é o arco da história, é clímax, etc. Peraí, tudo isso é um espelho da vida. Um bom filme, ele espelha a vida como ela é. Então, vou estudar. Conheci o Robert McKee, que é o maior guru de roteiro de Hollywood. Dá um Google depois que você vai saber quem ele é. McKee é M-C-K-E-E. E trouxe para cá, para estender um tapete vermelho entre esses conceitos e o mundo corporativo e entre esses conceitos e você que está aqui assistindo esse vídeo. Galera, vamos lá. De novo, eu estou aqui para trazer o que funciona, tá? E não trazer regra. Imagina se você conseguisse ter mais controle, não é dominar, porque isso a gente não consegue, sobre os conflitos internos que você tem. Porque o conflito interno gera uma emoção, uma sensação, e é com base nessa emoção que a gente age. Imagina se você conseguisse ter mais controle também de conflitos interpessoais e conseguisse resolver eles com facilidade. Saber brigar é uma arte. Galera, tudo começa dentro da gente. Antes da gente se comportar, vem uma emoção. A emoção é consequência e resultado do nosso modelo de mundo que a gente já falou, do filtro que a gente faz de acordo com as nossas crenças, educação, interesses, estado de espírito naquele momento e uma série de outros itens que formam o nosso filtro para formar o nosso modelo de mundo. Isso traz um ponto de vista sobre o mundo.
nós temos vários pontos de vista. O problema é quando você vira escravo do seu ponto de vista e não quer saber. Ah, não, sabe aquelas pessoas que falam, não, eu sou assim, eu não mudo. Ah, eu não mudo, eu não vou mudar nunca. Ou aquela que insiste num ponto de vista que é diferente do outro e não reconhece o que o outro está tentando falar para ela. E aquele ponto de vista, muitas vezes, pode estar levando ela para um lugar que não é muito legal. Eu já insisti em meus pontos de vista e me dei muito mal nos negócios. Eu já fiz besteira ao assinar contratos que eu não deveria ter assinado. Só porque, não, vai funcionar desse jeito, tá? Meses depois não funcionou do jeito que eu queria. E eu tinha assinado um contrato. Todo mundo passa por situações difíceis. Quando vem a quebra de expectativas, que a gente já falou, você vai agir no mundo e você não tem a resposta da vida, porque a vida te coloca de joelhos, como fala Stallone, como fala Rocky Balboa. Que a vida te coloca de joelhos, como fala Rocky Balboa naquele trecho que ele dá um esporrinho no filho dele, cara, bota o filho no lugar, que a vida não é cor-de-rosa, e ela vai te colocar realmente de joelhos, e o importante não é quanto você bate, é quanto você apanha e consegue levantar e seguir em frente. Esse é o ponto. Quanto mais conflito a gente tem internamente, mais a gente vai ter que ser forte. Por isso que existe terapia, por isso que a gente procura ajuda para lidar com os nossos conflitos. E eles não vão acabar nunca. Vai acabar sim, quando a gente morrer. Só. Se vocês ouvirem de algum livro de autoajuda ou de algum coach da vida que ele vai acabar com seus conflitos, você vai controlar 100% dos seus conflitos, mentira. Tinha que ser preso. Você não controla. Você não controla nada na sua vida. Quem controla é o inconsciente e você nunca sabe o dia de amanhã. Essa é velha. Conflito tem a ver com dilema. Dilema pode ser com coisas boas, como eu já falei, e coisas ruins. No filme Super-Homem, o primeiro, o Lex Luthor, que é o vilão, que é a força antagônica principal do Super-Homem, conhece as fraquezas dele, solta 2 bombas, uma para cada lado dos Estados Unidos. Por quê? O Super-Homem não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Dilema do Super-Homem qual é? Quem que eu mato? Quem que eu deixo morrer? Porque eu indo para cá eu salvo esse e o outro morre. Eu vindo para cá eu salvo esse e o outro morre. Como ele reagiu, assiste o filme. Vale a pena. Eu passei por um dilema quando eu estava com 2 filhos. E aí? Vamos ter amorzinho, vamos ter um terceiro ou não vamos ter um terceiro? E aí vem aquela dúvida, né? É bom ter um terceiro. É bom também continuar do jeito que está, porque um terceiro traz muito mais responsabilidade, traz muito mais logística, traz muito mais gasto. Por outro lado, a gente queria uma menininha e veio uma menininha. Nossa, maravilhoso, muito bom. A decisão acertada naquele momento, de acordo com os nossos recursos. E eu não vou me arrepender disso, nunca, jamais. Então, sair de conflitos internos fazem com que a gente tenha melhores resultados externos, fora da gente. Vamos lá, galera. Vamos para as 4 dicas agora. Primeira dica, reconheça que o seu modelo de mundo não é o melhor. E que não existe melhor ou pior. Existe sim aquilo que a gente consegue fazer naquele momento. Eu estou aqui gravando um vídeo. Você acha que eu não estou? Eu tenho uma opção de fazer melhor do que eu estou fazendo? Ah, mas eu não vou fazer. Para que fazer melhor? Eu vou fazer o pior que eu posso. Não. Eu estou fazendo o melhor que eu posso dentro das minhas limitações para poder trazer para vocês um conteúdo relevante. E aí, falando em limitação, todo mundo tem limite. Qual é o seu limite? Como que você expande os seus limites? Como que você pega o muro que às vezes está na sua frente e derruba? Várias metáforas para ampliar o modelo de mundo. Quanto mais flexibilidade de opções você tem para escolher vários comportamentos em determinada situação, maior a chance de você conseguir um resultado positivo.
Diferente daquelas pessoas que são unifacetadas, né? Só tem uma faceta. É totalmente previsível. Difícil dar certo. Quando a pessoa é multifacetada, quanto mais opções ela tem, ela surpreende. E surpreende pro positivo. Não é aquela pessoa rígida. A rigidez é o contrário da flexibilidade. O que você quer? Tem um conflito aí também, né? Muitas vezes você é rígido porque você quer seguir seus valores. Só que sendo rígido e seguindo seus valores, você vai se dar mal, porque o mundo mudou e você tem que estar em constante avaliação dos seus valores e em constante adaptação e resiliência. Não é fácil. Segunda dica, entenda que todos agem em direção ao positivo. Tudo que a gente faz tem uma intenção positiva para a gente. Porque naquele momento a gente fez o melhor que a gente pôde, de acordo com os recursos que a gente tinha. Então, comportamento e intenção são duas coisas diferentes. Quando a gente tem conflito e briga com as pessoas, geralmente a gente está respondendo ao comportamento e não está nem olhando a intenção. Quando a gente olha a intenção positiva, por pior que seja o comportamento da outra pessoa, você responde à intenção positiva e não ao comportamento. Fica muito mais fácil de você conduzir a pessoa de repente para um estado desejado que você quer. Mover as pessoas é isso, é reconhecer qual é a intenção daquela pessoa com aquele comportamento. Você vai ter muito mais empatia, vai ter muito mais facilidade de gerar esse rapport. Uma pessoa chega para você e fala, eu não vou mais me relacionar com você porque você é egoísta. Egoísta o quê? Egoísta é você, é coisa de criança, né? Egoísta é você. Não, qual que é a intenção dele? Pode ser uma intenção positiva de querer ter um relacionamento onde as duas partes ganham. Um relacionamento justo. Tá aí, ó, justiça. É um valor importante para você também. Então, a partir do momento que você entende isso, você não vai responder, egoísta é você. Você vai responder à intenção dele. Fala, vamos lá, eu entendo que você está querendo ter uma relação melhor, mais justa, eu também busco isso, agora me fala por que você acha que eu sou egoísta? Enfim, você primeiro acompanha o modelo de mundo do outro, depois você conduz. Essa é outra premissa bastante poderosa quando você entende, é o espelhamento. É acompanhar primeiro a pessoa. Entendo, sei, repetir um pouquinho as palavras do que a outra pessoa falou, ficar mais ou menos na mesma posição, não você aqui, outra pessoa aqui. Tudo isso forma um sistema em harmonia. E é isso que você busca nas relações, harmonia. Você pode até discordar e manter um relacionamento harmônico, discordando. Até a demissão, você pode demitir e continuar mantendo um relacionamento. Depende de como você vai fazer isso, conteúdo e forma. Terceira dica, que é uma mudança de mentalidade, é reconhecer que não existe uma história sem conflito, galera. Você já deve ter ouvido por aí. E o que significa isso? Significa que a gente está o tempo todo tentando resolver alguma coisa que não foi resolvida. É sair do ponto A para ir para o ponto B. Se a gente está no ponto A e quer chegar no ponto B, a gente tem um problema. Qual é o tamanho do problema? É a distância entre o ponto A e o ponto B. Se eu tenho 10 mil reais na minha conta e quero juntar 100 milhões de reais, eu tenho um mega problema aqui. Problema não, né? Desafio, como as pessoas falam, mas é problema. Se eu tenho 5 milhões e quero juntar 20 milhões, já está mais fácil. Já está mais próximo, né? Tem gente até que fala, eu desisti de ganhar 1 milhão, eu já vou direto para 2 milhões. Essa é boba, né? Mas vamos lá, você prefere aquele líder, aquela pessoa que chega para você e tenta te motivar só com coisas boas? Ou aquele que chega para você e fala a realidade que não é tão boa? Não é aquele que carrega mais notícias, não. Mas se de repente tem uma fusão entre uma empresa e outra, qual é a diferença de um líder que chega e fala, galera, olha, a gente vai ser o banco mais forte do mundo, poderosos, agora vamos unir o melhor dos dois mundos, as duas culturas vão se juntar e vai ter oportunidade para todo mundo. Eu desconfio. Aí olha o outro. Galera, se a gente está se juntando, é porque se a gente não se juntasse, ia dar ruim. Então a gente está querendo resolver um problema. E
vocês sabem por experiência que quando você junta duas culturas, elas podem entrar em choque. E a nossa cultura é diferente da empresa que a gente está se juntando. Então, no meio do caminho, até a gente estabilizar de novo, vai ter uma curva. E nessa curva, eu estou com vocês, vai ser para mim também, eu vou ter que me adaptar, vocês vão ter que se adaptar a um novo contexto. E muita gente não vai se adaptar. Muita gente vai querer sair fora. Mas quem ficar, eu tenho certeza que a hora que passar isso, a gente vai ter muita oportunidade. Eu não deixei de falar de oportunidade, mas eu trouxe a realidade. Eu não escondi a realidade. No primeiro caso, não faz sentido, mundo poliana. Mentiroso. Galera, dica 4. Aprenda a brigar. Eu tive uma família onde minha mãe e meu pai, quando eu nasci, ele tinha quase 60 anos, sempre foi um vozinho do que um pai, um avô do que um pai. E eu nunca via meus pais brigarem, e minha mãe sempre falava para mim, nossa, eu me orgulho tanto, eu nunca briguei com seu pai. E eu, nossa, que legal, né? E não via mesmo, né? Pô, será? Como assim? E passava isso pra gente, passava isso pra mim. Nunca briguei, nunca briguei. Qual é a crença que eu vou formar aqui na minha cabeça? O bom relacionamento é aquele que não tem briga. Eu não posso brigar com as pessoas. E o dia que eu conhecer minha mulher, eu vou fazer que nem minha mãe fez com o meu pai. Eu não vou brigar, não vai ter briga. Eu conheci minha mulher. A maior dificuldade que eu tive no começo foi lidar com briga. Briga faz parte. Discordância, conflito. Ela morava no Rio, eu morava em São Paulo. A gente estava por telefone falando, vinha um conflito, a gente desligava o telefone numa situação desagradável, mal, num conflito. Eu não conseguia ficar com aquilo. Eu ligava de novo, vamos resolver isso. Até que um dia eu fiz terapia, fazendo terapia eu descobri que eu aprendi a contar essa história para mim e tive uma crença na minha vida que eu não sabia brigar. Isso não é nem crença, eu não sabia mesmo, na prática. Então eu aprendi a brigar. Isso é ruim na empresa. Empresa você tem discussão e briga o tempo todo. Saber brigar não é saber dar porrada, é saber receber, entender o outro, como a gente já falou muito, e responder com essa informação que você tem de fora. No meio do meu relacionamento com a minha ex-mulher, a gente ficou 20 anos juntos. No 10º ano, sei lá, um pouquinho mais, meu filho pequeno chega e fala para mim assim, viu a gente brigar, né? Pai, vocês estão brigando, vocês vão separar? Eu falei, não, a gente está brigando exatamente para não se separar. Quando você não quer alguém, ou quando você não quer alguma coisa, você ignora. Pior do que alguém discordar de você ou brigar com você, é alguém te ignorar. Entender esses níveis de positivo e negativo e entender que quando está negativo pode ficar pior, você está brigando, se a pessoa te ignorar, você vai falar, puta, fudeu. Ela não quer mais nem saber de mim. Certo? Numa sociedade, eu já tive várias sociedades em empresa. A primeira coisa que a gente fazia era sentar e falar, vamos antecipar a briga, vai. Vamos antecipar a briga porque um dia pode acontecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Vamos ver como é que a gente lidaria com isso? Muito mais fácil. Você já tem aquela referência na cabeça, diminui a chance daquela sociedade dar ruim. Galera, estamos chegando no final de mais um vídeo e você foi provocado nesse vídeo para realmente entender de uma vez por todas, cara, que conflito não é ruim. Conflito é para você encarar. Quanto mais você cria casca, quanto mais você cria flexibilidade para reagir em relação aos conflitos, mais você vai conseguir chegar do ponto A para o ponto B, onde você quer. A gente falou do ponto A para o ponto B. O problema ele é proporcional à distância entre esses dois. Eu estou aqui, eu quero escalar um pico que é desse tamanho, o problema é esse aqui. Se eu quero escalar um pico que é desse tamanho, o problema é menor. Portanto, tem problema sim. Não é desafio, oportunidade. Muitas empresas negam. Robert McKee chama de negafobia. É o medo do negativo e suas consequências. Tem muita empresa que simplesmente nega o problema. Negar o problema pode dar problema. Não? Ah, sim. Foi bom, hein? Bom, galera, para finalizar,
Faz seus comentários, escrevam quais são os seus conflitos, o que vocês acharam, o que vocês sentiram quando vocês assistiram esse vídeo. Compartilha com quem você quiser, com o mundo. Vamos diminuir os... Porra, olha o conflito aqui, ó. Conflito. Passou um avião. Eu falo de novo ou eu deixo aqui desse jeito, improviso? Eu vou deixar desse jeito. Passou o avião. Eu não vou ficar perfeitinho, né, no vídeo. Você entendeu, né? Foi uma quebra de expectativas. O avião passou, mas já passou. Agora, pior seria se eu não gravasse porque passa avião. Ou porque o vizinho fala alto. Aí você não vai fazer nada. O pior é você se paralisar na frente de um conflito. Portanto, conflito é bom, é a alma de toda boa história. No cinema e na vida. Valeu, galera.